Não, vamos lá. Amém. Gimel Amud. Estamos lá embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma linha de baixo para cima. Ufa. Ufa. Sobre o que a gente falou ontem? Sobre o que a gente falou mais para trás? Da Braita que fala o seguinte. Madrikim de prata no Shemen Shel Trumah. Shenitmet. Que a gente pode acender uma lenha ou uma lamparina com pão ou com óleo da Trumah que simplificou. A gente pode usar o pão e o óleo que simplificaram da Trumah para acender isso. Abai Amar, Lishmei de Rizkia. Abai falou em nome de Rizkia. Veraba Amar, Veraba falou em nome de Rebbe. Amar Devei Rebbe Yitzhak Bar Marta. Falou em nome de Bet Midrash de Rebbe Yitzhak Bar Marta. Maravuna, em nome de Ravuna. Lo Shanu ela pat. Aval Chitei Lo. Isso aqui é o pão, mas a espiga, o trigo, não. Por quê? Porque o trigo ele não fica, quando você joga na lenha, ele não fica inutilizável, vamos dizer assim. Você pode pegar ele e moer e usar. Chama Yavó Cohen, ele está lá, então você ainda tem a suspeita que o Cohen ele pode acabar usando isso, né? Ficar impuro e chegar a fazer uma proibição de comer a turma impura. Yohanan, a Rabi Yohanan falou, afim o tem mesmo a espiga, o trigo, você pode jogar lá junto com as lenhas e usar como lenha, e você não tem suspeita de amar, porque por que a gente não fala que o Cohen, por que não suspeita que o Cohen pode vir se estragar e comer outra máquina que não pode comer que está impura, que é da Maravash, como falou Ravash. Bexlicata ou meaçada? Isso aqui está dando no caso do que está, daquela que já está, a própria espiga ela já está meio nojenta, vamos dizer, ela já não está a ponto de usarem. Quando você joga ela também fica, a Hanami aqui também bexlicata meaçada, quando você joga ela entre as linhas elas não ficam boas para usar, nem a espiga. Por isso que fala na Biocha, que até a espiga não teria problema. Tá, vamos lá. Eicha Itmar de Ravash, o que falou Ravash? O que falou Ravash, que é isso dos pontos da Maravavin Baravacha, que falou Ravavin Baravacha, Barabis, que falou Rabitz, Abashaul, Gabal Shel Beit Rebbe Ayah. Abashaul, ele era quem fazia a massa da casa de Rebbe. Rebbe de Nassi, ele era. Veio Mechamin Lo Chamin Bechitin Shel Tumah, Tmeah. Lalushpen e Samedara. E eles pegavam espiga de trigo para botar como lenha, para esquentar a água, para fazerem a massa do pão betara, uma massa que usavam, que era de turma com pureza. O Rashi fala que usava esse trigo e para dar para os coanim que estavam lá estudando por ele. O Rashi fala que esse espiga eles compravam nos coanim muito barato para servir de lenha. Já o Tosfot ele discute e fala que não, que eles faziam isso, eles usavam essa espiga que era como impura, que era dos Kohanim que estavam lá, que eles davam para usar de lenha para fazer a massa para eles comerem. De qualquer maneira, a gente vê que eles usavam a espiga como lenha. Mas por que eles faziam isso? Porque eles não falam que talvez eles vão vir e vão errar e vão fazer dessa espiga fazer pão e vai acabar comendo outra máquina impura. A Maravash falou Ravash, investigar também sata, ela também fica nojenta e não dá mais para usar. Abai Baravin Barav Hanania Baravin Tano. Abai Baravin e Hanania Baravin eles falaram o seguinte: Trumot Bei Raba, eles estudaram a parte de Trumot no Bet Midrash Raba. Pagabeu Raba Barmata, encontrou com eles Raba Barmata. Mas eles falaram o seguinte: vocês estudaram no Bet Midrash Raba a parte de Trumot, vai abrir o Bet Trumot. O que eles falaram de Trumot de Beimar, no Bet Midrash do seu Rabino de Raba? Abrulei, o Maico Kashelar falou: por que você quer saber o que fala sobre Trumot? Qual é a tua pergunta? A Maleu ele falou: a minha pergunta é a seguinte: nada está escrito na Mishnah, Estilei Trumot Nitmeu, Ustalan, Teoria. Miletame, Basurim Milechon. Estranho Trumot, por exemplo, ele falou aqui como se fosse falarás como se fosse um repolho.
E você pegou ele que estava impuro e botou ele de novo no chão, na terra, para crescer mais, tipo, usar isso como para ele continuar crescendo, ficando maduro, ficando bom Ele falou que isso aqui, mesmo que ele estava impuro antes, uma vez que você colocou de novo na terra, perdeu o nome de comida no meio e deixou de ficar puro, de ficar impuro. Então ele não impurifica mais, mas por outro lado é proibido de comer. Então a pergunta dele é a seguinte: por que se eles são puros para não purificar nenhum outro alimento se eles tocarem, porque agora eles estão na terra de novo, por que eles são proibidos de comer? Abrulei achemaraba, se floraba. Mas assurim, o que é proibido de comer? Assurim lazarim, proibido para os estranhos que não são coen. Mas o coen parece a princípio que poderia comer. Vai acabar falando guidulei trumá trumá. Fala, Gurai, o que você quer falar que guidulei trumá trumá? O que você, se a trumá, se você pegar uma trumá e plantar, o que crescer dela vai ter que chá de trumá também? Guidulei, guidulin. Tanina, a gente viu na Mishnah guidulei trumá trumá. Ritema guidulei guidulin, umai kamash manan. Devar shenzero kalá. Hanami, tanina. E você está falando que crescer isso aqui é quando? É só quando o que você plantou não se estraga. Porque se você plantou agora que a turma, você não consegue usar isso e só o que cresceu dele, então aquilo lá não tem mais, parece que não teria mais potencial de turma. Mas se você não conseguir usar o que você plantou, o que é turma, e mais o que foi o que cresceu dele, então aí parece que ainda teria potencial de turma. Como a gente viu na Mishnah, tá linda, que do leite turma. Desculpa. Hanami Tanina, a gente também viu na Mishnah, Tevel é a colheita que não foi tirada do Trumat Masrot. Gidulav Mutarim, Pedavar Shezorokalá. Se você plantou ele, uma coisa que você não tirou do Trumat Masrot, você plantou e deu frutos e tal, e você, desde que você tirou do Trumat Masrot, você pode comer isso. Quando? Quando você plantou, se estraga, mas avala, Pedavar Shezorokalá, mas quando você planta, ele não só que ele não se estraga, você pode acabar comendo ele também. Pelo que direito do menino, mesmo o que cresceu, e todos eles vão ser proibidos de todos o que sair disso vai ser proibido de comer, porque ele veio de um término que ainda está lá, que não pode comer. Isto eles não souberam responder. Se o direito do mal é mal, ou se não é. É só quando se estraga ou não se estraga. Então, a malei me deixa lá. Berrado. Amaleu Achiamar Afshecha. Depois eles perguntaram para outro e perguntaram para ele, que perguntou para ele: você ouviu alguma coisa sobre essa pergunta? Ele falou: eu ouvi de Afshecha. Mas Assurim, o que é proibido? Não o que é proibido para Zarim. Assurim na Kohanim. Esses que você plantou, eles não impurificam outra comida, mas eles são proibidos de comer. Não são proibidos de comer para os Zarim, para os estranhos que não são Kohen. Assurim, eles são proibidos de comer até para o Kohen. Oi, Ifsiruleu Vesad Adat. Por que vai ser proibido? Porque eles tiraram da cabeça deles de tomar conta dessa turma. Eles esqueceram disso, eles plantaram, colocaram lá fora. Agora que eles não se preocuparam, até terem cuidado daquela turma. E daquela turma já não pode mais comer. E por que não pode mais comer se esqueceu? Então vamos ver. Anica levada a Maria Tsechadat Surubuf, a Bechap. Ela levada a Maria Tsechadat Surutuma, a Ave. Mas é caminho. Eu falo para o seguinte: olha só. Esse Achadat é quando você esquece do negócio. Você esqueceu da turma. Deixou ela lá no canto, foi lá, botou ela lá na terra, esqueceu dela. Então você tem discussão. Se uma vez que você esqueceu, largou ela, ela tem um surguf, ela tem uma invalidade no próprio corpo da turma, ou se a invalidez daquela turma é porque você tem a suspeita que já que você não cuidou, se purificou. Então, para aquela pessoa que fala que você tem um surguf, uma invalidez no próprio corpo, um negócio que você não estava cuidando mais, tá bom, o que é que você falou? Porque se você colocou lá, plantou tal, não molhou mais, não se preocupou mais. Ficou com uma invalidez no corpo do próprio turma. Agora, para quem fala que é invalidez só porque pode pegar turma, pode ficar impuro. O que você vai falar? Já estava impuro. Então, o que você vai falar?
Eu falo agora, Itmar, como a gente viu, Seah Hadat, como a gente viu na discussão de Seah Hadat, qual é o motivo? Seah Hadat, Rabi Yochanan, Absoluto Tomar Rabi, Rabi Shimon Ben Lakish Amar, Absoluto Guf Rabi. Rabi Yochanan fala que você tem suspeita porque você largou aquilo, não se preocupou mais de Seah Hadat, você tem suspeita que aquilo ficou impuro, e Rabi Shimon Ben Lakish ele fala, não, Absoluto Guf, eu me falei desde o próprio corpo do negócio. Rabi Yochanan Amar, Absoluto Tomar Rabi, Shimon Ben Eliyahu, Beidayana, Shomim Rabi fala que é absoluto tomar porque você tem suspeita que aquilo purificou, porque se chegar ele a Navi e purificar, a gente ouve ele. É possível na Cristo já fala o contrário. O Amir Absoluto Guf, ele teve invalidez no próprio corpo do negócio. Ele teve esse erradado, ele não cuidou, mas a turma não está inválida. Mesmo se chegar ele a Navi e falar que ela está pura, pode que está pura, essa turma, ele não leva de novo mais para ele porque teve essa parte que é esse erradado, que ele não ligou mais para isso, desligou daquela turma, ele não cuidou mais disso. Entendeu? Pergunta era bem ordenado que você que falou que esse erradado é por causa de Sulugu, Rabi Shmuel mudou sobre Rabi Yochanan Broca ou bem Rabi Shmuel, filhos Rabi Yochanan Broca ele fala no Katanayab, que é vez também se vier Marav, que é vez se chama hoje o que Bishulei Hatata Of, tem o Bar Suratan, você vai dizer tinha uma janela pequena, um buraco pequeno no final da rampa do Mizbeach, que eles jogavam lá o Hatata Of, o Hatat de frango que ficou passudo, que ficou inválido, eles jogavam lá. E aí até que eles perdiam a tsurá, a forma de carne, e depois eles pegavam isso para queimar. E a Marta bicho no absoluto marrável, se você falar que é porque qual foi o absurdo, qual foi o inválido que ficou esse Hatata foi porque eles absoluto mar, porque eles são impuros, Mishumar, Ribai e Burtsurá, por isso que precisa de jogar ali, e ele perdeu o formato, para eles poderem queimar. Eles, no dia seguinte eles vão queimar, porque eu chamei a boilhão, entendeu? Porque pode ser que ele vai chegar, ele vai chegar, vai purificar só poder comer. Agora, uma vez que perdeu o tsurá, perdeu o formato, aí você queima porque não tem mais como purificar ele. Aí agora tá absoluto, se você falar que é absoluto, que é o invalidez da própria carne, do próprio corpo do Hatataó, lá vai ler Burtsurá, para quem precisa perder o formato do Yatnada, a gente viu na Mishnah, claro. Essa é a regra, concepção tudo aquilo que está em invalidez no próprio corpo, no próprio objeto, de saref miado, tudo que for do Kodesh, do Ekdesh, do santidade que ficou com invalidez no próprio objeto, na própria carne, no próprio frango, sem queimar de uma vez, não tem que ficar esperando no dia seguinte que vai perder a tsurá, não vai perder a formato. Agora, se for alguma invalidez no sangue, por exemplo, que você, na hora que você pegou o sangue, depois derramou, perdeu o sangue, depois tem que jogar no mesmer, que foi perdido, ou beber ali, ou você tem uma invalidez no dono do corban, tem o bar tsurá também, você pode perder a tsurá, pode perder, tem que fazer ele perder o formato de carne para você poder comer, para você vender essa para você poder queimar. A Mareita falou para ele, Haitana, Tana Nemerabia, Marabu, então respondeu para ele, Rabi Shimon aqui. Rabi Shimon aqui falou para ele, não, você não pode me trazer essa prova porque a citada dessa Mishnah que fala que todo absoluto tem que ser queimado imediatamente. Tá, ele falou, Tada de Rabba Baravô, ele é uma Tada de Midrash Rabba Baravô. De América que eles falaram, a filho Pigur está unibursurado. Eles falaram que até Pigur, ele tem que, até o tipo de validez de Pigur, que você, quando fez o está unibursurado, ele tem que perder o formato de esquema. E também perguntaram no irmão, você passava, você deve falar passar, você se a carne do corban lá se purificou, ou que ele ficou inválido, ou se saiu da azará, Rabi Eliezer Omer e Zrok. Rabi Eliezer fala que tem que jogar. Rabi Yeshua Omer, não Zrok. Rabi Eliezer fala que você pode jogar o sangue dessa carne, desse corban, mesmo que esse corban, depois que você fez a escrita, teve essa invalidez, você pode jogar lá o sangue do corban e vai ser aceito o corban, do capará. O Veira Meshua e fala, não pode jogar. O Bandeira Meshua Shemizará, Kurtzá. E a Meshua concorda que se jogou, Bediabad,
Tá, valeu o corban. Mas nifsal, o que é esse tipo de inválido que ficou inválido? Lá vai ser Hadat, será que esse nifsal que ficou inválido não é aquele que você esqueceu dele e parou de cuidar dele? E se você falar que aquele que esqueceu dele e parou de cuidar dele, e agora que o bicho lembra Shulem Tubahave Handemaskachat lá, se você falar que é porque esse Hadat ele traz a suspeita de impureza, é por isso que você aqui no final Beniavad, o Corban valeu, porque por suspeita de impureza, o Tzitz, quando ele adora usando o Beniavad, ele permite a impureza Beniavad do Corban para ser aceito. Agora, se você falar ela e a marca de cima Gufhave, se você falar que esse Hadat ele traz uma invalidez pro corpo do Corban, a mais Hurtzah, por que o Beniavad ele foi aceito o Corban? Fala, não, mas Nifsal, o que é essa invalidade que teve nesse Corban? Nifsal Betfulhão, não é aquele que se invalidou por causa de esse Hadat, que esqueceram dele, e aí começa a discussão, não. Nifsal Betfulhão, porque ele tocou num Tfulhão. E Achi, Ainun também, Treigavni também. Que ele tocou num Tfulhão. E se for assim, ele estava tamé. Agora, Treigavni também, não é que ele estava tamé, é que, só um minuto. Não é que ele estava tamé. Se for assim, ele estava tamé. Por que ele falou tamé de novo? Porque ele falou nipsal ou ficou tamé. Ele fala, agora não, ele trouxe dois tipos de tamé. Um que é tamé mesmo, que o Corban ficou tamé, e outro é que ele ficou passudo, porque o tubulhão, mas a gente sabe que o tubulhão, ele não pode comer tomar, mas ele não passa a impureza para Rolim. Então, ele é um tipo diferente. Ele já fez a tefilá, já fez o mikve de manhã, até de noite ele tem que esperar. Aí, quando saiu o sol se pôs, já pode comer trumá. E se ele tem que trazer corban, ele tem que trazer o corban no dia seguinte para poder comer codes. Mas enquanto, depois que ele fez o mikve, até escurecer para trumá, e até de manhã para trazer o corban para as coisas de codes, ele se encostou, ele invalida, mas não passa a trumá. Já que Sali Kravin, Amral Ishmati, Kama Deravirme, quando Ravin foi para Israel, ele falou uma coisa que ele ouviu na frente de Ravirme, ele falou isso na frente de Ravirme, ele falou, Navrai Tifshai, os babilônios, vocês que falaram isso são bobos. Mishum Deat Ebeara de Hashucha, Amritum Tishmata de Hashucha, vocês estão sentando numa terra que está escura, e vocês estão falando coisas escuras. Desculpa. Vocês estão falando a casa da terra escura e estão falando de coisas escuras. Nós, Mia Lehu, Haderabishman, vocês não ouviram que falando Rabishman, Rabishman, nome de Rabushaya? Meia a água do Hashem Tbeu, Shekan Rachag Hekdishan, Teorim. Uma água que eles jogavam no Haga Sukkot, no Mizbeach, no Suchamayim, que eles simplificaram e depois pegaram essa água, encostaram no mikve, depois eles certificaram para o Suchamayim, valeu, estão puros. Agora, se eles certificaram para o Suchamayim, depois eles pegaram e encostaram no mikve para passar a impureza, então aí fala agora, aí eles estão impuros. Mikdei Zriah, Ninhu, Malia Shikan, Vacharga Hekdishan, Malia Hekdishan, Vacharga Shikan, fala agora, já que isso aqui você encostou já que isso aqui é uma água que você vai encostar na outra água para pegar a pureza, faz diferença se santificou primeiro para não jogar mais ou depois. Fala agora, Alma Enzialei Knesh, Achanam Enzialei Turma. Então fala o Rabbi me falou aqui o seguinte, que do mesmo jeito que não tem zriá para Ekdesh, você não pode, se ele já se santificou para não jogar mais, não adianta mais você encostar a água na outra água, essa água de Sochamayim que estava impura no mikveh para ficar pura, assim também para Trumá.
a Trumá, se você foi lá e plantou, nasceu uma outra Trumá, aí nasceu uma outra coisa que a gente está discutindo se é Trumá ou se não é Trumá, falou ele aqui, não adianta, não fala você, porque ele falou que ele não vai passar, por exemplo, os outros, mas é proibido de comer. Porque do mesmo jeito que no Kodesh eles fizeram essa malá, essa degrau a mais de você, se você já transformou aquela água de Suhamaim como Kodesh, como santa, para Suhamaim você não pode encostar no mikve para purificar, assim também é tomar a mesma coisa. Já teve Ravdimi vekamar lá le hashmata, Amar le Abai falou, Ravdimi falou isso que ele ouviu, Amar Abai falou Abai para ele, Krishan Bechli, Kamar, Aval Bepe, Lo, Avud Rabanan Mala, o Dima Benam Avud Rabanan Mala. Agora, perguntou, Ravdimi estava falando isso que Ravdimi falou, e a mãe perguntou para ele, essa santificação dessa água para o Nusur Hamaim, ele foi porque colocaram no utensílio de Nusur Hamaim, e aí santificou para o Nusur Hamaim, e aí não pode mais purificar e estar encostando no mikve, ou será que essa santificação pode ser só falando? Então responde ele. A Valei falou para ele, Zolo chamado, isso eu não ouvi. Mas cara, sempre vou chamar, mas eu ouvi uma coisa parecida com você. Amara Bebal falou, Bebal, Amara Biohanan. Anavim Shenit Meu, Drachan, Drachan, Teorim. Mas uvas que se purificaram, se você espremeu a uva e depois trouxe esse vinho como codas para dar para o Tamigdash, está puro. E Grishad Drachan, mas se você pegou essa uva que está impura e santificou para o Tamigdash, depois você espremeu, também ele está impuro. Veha Anavim de Grushat Pe Ninhu, Afilu Achi Avud Rabanan Mala, Veha Anavim de Grushat Pe Ninhu, Afilu Achi Avud Rabanan Mala. As uvas que a Kedushá, que a santificação é com a boca, mesmo assim, Ramim falaram para você, se você espremeu, e se você espremeu depois de santificar, está impuro, então fizeram essa mala. Maravilha, você fala, Ramim Gamart, Ahamim Shaltrumá, Askinan. Do chapéu e do chapéu. Você está falando sobre uva? Não está falando sobre uvas normais, está falando sobre uvas de Trumá. Que a cruchá do pé, que a cruchá da boca, que você santificou a turma, é como você colocar no cli. A valhane debai cli beper, lo abud rabanan malá. Mas esses que você precisa colocar no cli, colocar no utensílio, e não é igual você falar não é a mesma coisa que colocar no utensílio, então os Ramim não fizeram, não compararam isso, e aí, no Suhamaim, a cruchá que a gente está falando que teve de Suhamaim, é só quando no cli. Isso falou, assim falou Rav Yosef. Tá bom. A gente viu, Drachan, se você espremeu a uva, a finutuva, mesmo se foi mais, se foi muito, se você espremeu e depois você falou, você santificou isso para o graça, mesmo se foi muito, o minha maravilhosa, mas eu fui para a Rav falou, será que a Rav falou assim, que você espremeu e depois falou que a uva do graça está puro? Minha maravilhosa, a Rav falou em outro lugar que a gente viu lá para trás. Anavim espremeu as uvas que se purificaram do Errad Bachod de cabeça, que a gente tem que espremer menos de um volume menor do que de cabeça. Ibaiteima, então tem duas respostas. A primeira resposta é Ibaiteima, Hanami Bachod de cabeça. A primeira resposta é você falar que também você só espremeu para dar para o Kodesh menos de cabeça, em quantidades menores de cabeça. Espremeu mais de cabeça, depois espremeu mais de cabeça, depois espremeu mais de cabeça, e aí por isso que não pegou impureza. E aí vai ter que responde, Atam de Laguleu Berishon, de Raguleu Inusheni. Lá é quando as uvas encostaram alguém que era Rishon. E as uvas próprias são Shenila Tumá. E quando você espremeu, vai sair na Trumá, que a Trumá ela pega até Shlishi. Agora, e nesse caso que ele está falando que você espremeu, e depois você santificou isso para o Migdash que valeu, é quando de Laguleu Sheni, que eles encostaram no Sheni. De Rabuleu Shlishi, que as uvas ficaram Shlishi lá tomar, e o que ficou lá para baixo era Revi não pega em Rulim, por isso que você espremeu primeiro, e depois santificou, você já espremeu uma coisa que não tinha tomado. A Baraba, a da Matalina, a gente também fala na Mishnah, Vedatana Arab Baim Haim Elupili, a gente fala que tem que dar uma água, botar no cli a água.
Que esse aqui é Mechatat. Mechatat que a gente coloca na água da vaca vermelha. A gente tem que colocar água no Kli. O Natan, desculpa. Sheterre Chayotan Betit, você tem que colocar água no Kli para santificar. Natan, Almatrushim, mas quando você fala que você vai colocar, que você vai dar, parece que você tem que ser. Você pode colocar qualquer água nesse Kli. Mas a gente sabe que parece que você tem que colocar água direto do Kli, água direto da fonte, direto da fonte do Kli. Então, a água direto da fonte do Kli, ou será que da fonte você pode passar para outro Kli e depois ir para o Kli? Mas a gente sabe que tem que ser direto da fonte. Agora, ela é Ma'alá, Achanami Ma'alá. Então, foi uma Ma'alá que os Shamim fizeram no Yakidesh, no Kodesh, da santificação lá da água do Mechatat, e aqui também na Trumá, eles fizeram uma Ma'alá. Eles fizeram uma lá para Trumá, para você não poder plantar a Trumá e comer. E comer ele vai ser assunto para comer. Amarabshimi Barashi, Afana da Metalina, a gente também aprendeu de outro lugar, de outro Mishnah, que fala o quê? Taval Ve'alá Ochel Bemaaser. Pessoa que estava impura, ele fez o mikve de manhã e subiu, ele já pode comer do Maaser Sheni. Ele só podia comer no Yerushalayim, já tinha uma certa quantidade, você já pode comer. Heriv, saiu o sol. Heriv Shimshó, Ochel Betrumá. Saiu o sol se pôs, você pode comer já Trumá. Betrumá aí, de Kodashim não. Pode comer na Trumá, mas de Kodashim não. Amai, por que ele não pode comer de Kodashim? Tá roro, ele tá puro. Ela Ma'alá, Hinam Ma'alá. Eles fizeram uma Ma'alá, eles fizeram um nível a mais de rigidez no Kodashim. A Hanami Ma'alá, aqui também eles fizeram Ma'alá, que ziriá para Trumá, aquele Trumá que foi plantado, ele é proibido de comer. Então a Ma'alá. Maravashi, falou Ravashi, a gente pode estudar também de outro Mishnah. Rabassar, está escrito Verrabassar. Poderia estar escrito Rabassar, está escrito Verrabassar. Quanto a hora eu falo, está escrito a carne do Kodesh, que todo mundo que está puro vai comer. Está escrito Verrabassar, podia estar escrito sem ovavo. Na bota da Recimo Levonado, para aumentar as lenhas que é queimada lá no Mizbeach, que eles também pegam impureza igual a carne, igual a comida. Recimo Levonado, Bnei Imtunido. Eles não são comida, mas eles pegam impureza igual a comida. Falam, ela é Ma'alá. Um nível a mais que subiram do Kodesh. Então a Hanami aqui também sobre o Trumá, que é plantada, a gente falou, eles também fizeram Ma'alá, eles também fizeram um nível a mais, que mesmo que você plantou a Trumá e deixou de ser comida, mesmo assim, o que veio dessa plantação, ele não impurifica outras coisas, mas é proibido de comer. Proibido de comer por quê? Porque uma Ma'alá fizeram na Trumá.